Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, querido irmão, querida irmã, você tem que me acompanhado nessa missão linda, evangelizadora. Te convido mais uma vez a dar um joinha, acionar o sininho, compartilhar. Fazendo sempre isso, o YouTube reconhece a legitimidade dessa bela missão e enviará para mais e mais pessoas. No sexto domingo do tempo comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um leproso chegou perto de Jesus e de joelho pediu: Se queres, tens o poder de me curar. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: Eu quero, fica curado. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Então Jesus o mandou logo embora, falando com firmeza: Não conteis nada disso a ninguém. Vá mostrar-te ao sacerdote e ofereça pela tua purificação o que Moisés ordenou como prova para eles. Ele foi e começou a contar, a divulgar muito fato. Por isso Jesus não podia mais entrar publicamente numa cidade, ficava fora, em lugares desertos, e de toda parte vinham procurá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Interessante que para nós hoje adentrarmos no Evangelho de hoje, se faz muito necessário entendermos, adentrarmos no Antigo Testamento. E para nós entendermos um pouco mais essa questão aqui do Antigo Testamento, se faz muito necessário nós entendermos a cabeça do Antigo Testamento. A lei, diante de tantas situações, a lei era muito severa. Então, alguém que aparecesse, como diz a primeira leitura para nós hoje, né? O Senhor falou a Moisés e Arão, dizendo: quando alguém tiver na pele do seu corpo alguma inflamação, alguma ruptura, alguma mancha branca, com aparência do mal da lepra, leve-o ao sacerdote Arão, e ele vai determinar se de fato é uma lepra ou não é. Ou seja, lá no Antigo Testamento eles seriam aquele que tivesse cometido de uma enfermidade, seria separado, não poderia conviver com ninguém. E aí era imputado a ele uma pena. Ele tinha que avisar. Primeiro, as vestes dele já era outra, as vestes de mendigo. Tinha que andar rasgado, né? Tinha que andar gritando: eu sou impuro, para que ninguém aproximasse dele. Aqui nós vemos uma ignorância muito grande, muito grande. E aqui eles colocam na conta de Deus, tá? Eles colocam na conta de Deus tal posição. E aqui nós vamos perceber o seguinte: uma vez que ele foi diagnosticado que de fato ele era leproso, aí ele tinha toda essa pedagogia, tinha que andar assim, andar rasgado. E se a gente for entrar no Novo Testamento, que também tinha a mesma pedagogia do Antigo Testamento. E no Novo Testamento, a partir dos fariseus, eles tinham que andar com sino. Tinham que andar com sino no pescoço, e quando se ouvia aquele sino, aqueles que usavam aquele sino estavam com o mal da lepra. E a gente vai entender como a lei dos homens fora do coração de Deus, ele, além da pessoa ter a enfermidade, porque ninguém quer ficar doente, né? Acredito eu, mas a pessoa adquirir uma enfermidade,
e essa enfermidade faz com que ele tivesse que se afastar e ir para algum lugar fora da casa dele. Nós sabemos que quando acontece uma enfermidade, a primeira pessoa a nos acolherem são os nossos familiares. Uma mãe acolhe um filho que está doente. Um pai acolhe um filho que está doente. Então, mas a lei proibia que alguém da família tocasse, ou qualquer pessoa tocasse naquela outra que estava leprosa. Então, veja bem, a pior lepra, qual seria hoje, no contexto da nossa sociedade hoje, qual seria a pior lepra? A pior lepra é a falta de misericórdia, é a falta de compaixão, é a falta de se colocar no lugar de alguém, querer se livrar de alguém porque alguém adquiriu uma situação. Assim nós fazemos com o drogado, assim nós fazemos com o homossexual, assim nós fazemos com o mendigo, assim nós separamos as pessoas de nós. Nós não permitimos que ela nos toque, porque nós que não queremos tocar nelas. E aqui o Evangelho de hoje nos apresenta exatamente o contrário. Olha, aquele leproso que foi condenado a ficar fora da cidade, a não se aproximar da cidade, ele teve coragem. Aquele leproso foi até o encontro de Jesus. Eu fico imaginando aquele leproso chegando, tocando o sino ou gritando sou impuro, e de repente ele, ao entrar na cidade, as pessoas se afastavam dele, ou seja, abriram um caminho, né? E de repente ele se depara com Jesus na frente dele, e ele prostra-se diante de Jesus e diz para Jesus: se quiseres, podeis curar-me. Ou seja, é uma manifestação da fé de alguém que não aguenta mais a situação do que ele vivia. Talvez a lepra não doesse tanto quanto o preconceito, quanto a maldade, quanto a crueldade das pessoas. Ou se doesse, ele tinha duas enfermidades. Uma causada pela doença em si e a outra causada pelos corações maldosos. Então Jesus diz: eu quero. E aí Jesus faz uma coisa que lá no Antigo Testamento, diz no Antigo Testamento que Deus dizia que não podia tocar, que não podia isso. Lá no Antigo Testamento diziam isto. E agora Jesus, que é Deus, que é o Senhor, que é Kyrios, ele toca, veja bem, Jesus toca no leproso. E o leproso fica curado das suas lepras. Hoje nós somos convidados por Deus para tocarmos em Jesus, para tocarmos diante da nossa enfermidade. Eu não sei qual é a tua lepra, qual é a lepra que você traz consigo, mas que você possa confiar no Senhor, que você possa depositar no Senhor toda a tua confiança e permitir que Jesus também toque em você, que Ele toque em você, que neste momento Ele toque na tua vida, que Ele toque na tua casa, que Ele toque na tua família, que Ele toque nos teus filhos, que Ele toque nos teus pais, que Ele toque naquelas pessoas que você tem orado, que você tem pedido a libertação de tantas situações, que o Senhor nosso Deus venha com a tua misericórdia e toca nessa situação. Então hoje nós somos provocados por esse Evangelho a termos o desejo de tocar em quem precisa do nosso amor. Tocar com o nosso amor a quem não tem amor, a quem a sociedade é excludente. Talvez a pessoa diz assim: olha, eu não me sinto acolhido pela igreja, não sei. Tipo assim, alguém que casou na igreja
e por contas d'águas da vida separou. Não quero aqui dizer quem é culpado, quem não é, enfim, não importa isso. Mas o tempo fez com que você conhecesse outra alguém e se casasse com alguém, e hoje você tem uma vida bonita, religiosa, mas você se sente excluída. Não, não é verdade, não é verdade. A igreja não exclui ninguém. Porém, a igreja tem uma doutrina. E eu e você e todos nós precisamos adentrar na doutrina. Por exemplo, há alguém que é homossexual e não se sente acolhido, amado pela igreja. Não é verdade. A igreja não vai deixar de te amar diante da situação da tua vida. Não vai, a igreja não vai deixar de te amar. A igreja vai sinalizar o caminho que você precisa percorrer. Eu preciso percorrer. Você precisa percorrer diante de qualquer situação em que nós vivemos, do qual a igreja diz, porque ela tem a sua regra, ela tem a sua orientação, e ela diz que você não está vivendo segundo a orientação dela, ela vai te conduzir. Agora, é preciso também se deixar ser conduzido. Quando eu não me permito ser conduzido, aquele leproso permitiu que Jesus o curasse. Se queres, podeis curar-me. Então hoje, diante de qualquer tipo de lepra que hoje nós possamos estar vivendo, eu preciso, como aquele homem corajoso que enfrentou toda uma sociedade e entrou e caminhou. Você que é da Segunda União, caminha com firmeza, adore a Jesus, ame a Deus, caminha de acordo com a igreja te permite caminhar, caminhe. Você que tem o histórico de homossexualismo, caminhe na igreja, caminha, busque a graça, não deixe de caminhar. A igreja não é excludente, a igreja quer amar a todos. Ninguém pode dizer de sã consciência que a igreja diz que um homossexual não vai para o céu, que a pessoa que não está casada na igreja vai para o inferno. Não cabe à igreja isto. Cabe à igreja amar, somente amar, na verdade da igreja, na luz do Espírito Santo. Então que hoje a palavra de Deus, diante dessa lepra, desse leproso que nos ensina a ir ao encontro do Senhor para ser libertado daquilo que o acorrentava, que hoje nós também possamos, na alegria deste dia, desse domingo, glorificar a Deus, que é o nosso Salvador e o nosso Libertador. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que nossa patrona Santa Faustina nos enriqueça com o diário, que São José, esposo da Santíssima Virgem, nos dê a graça de irmos ao encontro do seu Filho para curar as nossas feridas, que a Santíssima Virgem Maria, Rainha do Clero, nos conceda a alegria de termos uma casa para cuidarmos de sacerdotes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.